Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy, sou voluntária do Centro Firmina, do Redenção e também do Centro Espírita Ângelo Lorenzetti, no Jardim Universal, uma casa ainda em construção. Que Jesus possa nos envolver na aula de hoje, nos trazendo à luz do seu Evangelho, especialmente sua bênção, para falar de sua infância e juventude. Que assim seja. A aula de hoje tem como referência os capítulos 7, 8 e 9 do Redentor. Façam a leitura para terem outros conhecimentos da estrutura da cidade, da população, da organização do templo, da política. Eu vou me ater mais na narrativa de Lucas para falar da infância de Jesus, especialmente o capítulo 2, dos versículos 39 a 52. Então, a nossa outra referência é a Bíblia. Vamos começar? Bom, apenas Lucas, junto com Mateus, nos dá alguma informação sobre o nascimento e a infância de Jesus. Marcos e João omitem essas informações. A razão para isso é que os evangelhos não são biografias. Biografias apresentam uma vida completa do biografado, desde o seu nascimento até a morte. Os evangelhos são a respeito da pessoa de Jesus e da sua obra. Os evangelistas que nos deram os 4 evangelhos estavam mais preocupados em selecionar os fatos conhecidos a respeito de Jesus. Fatos que eles testemunharam, que eles pesquisaram, através de entrevista, da conversa, com aqueles que testemunharam aqueles eventos e aquelas palavras que contribuíram ou agregaram valor proposto. Qual era o objetivo? O objetivo, na verdade, era apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Salvador esperado pelos judeus. Lucas tem 2 capítulos sobre o nascimento de Jesus e a sua infância, e 20 e poucos que se concentram na sua vida adulta, particularmente na sua última semana em Jerusalém, quando ele foi traído, morto e ressuscitou. Os versículos de 39 a 40 nos traz um resumo da infância de Jesus entre 40 dias e 12 anos. Aos 12 anos, Jesus faz sua segunda visita ao templo, narrado nos versículos 41 e 52. E depois há uma lacuna de mais de 18 anos, quando Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Então, como foi a infância de Jesus? O que o evangelista Lucas nos narra? Vamos relembrar. A primeira visita de Jesus ao templo foi para ser apresentado ao Senhor. Segundo a lei de Moisés, todo filho primogênito pertencia a Deus. Nessa ocasião, também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro, ou quem era pobre podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos. Nessa ocasião, ele também é reconhecido por 2 testemunhas como o Messias, por Simeão, que era um homem justo e piedoso, do qual teve a revelação pelo Espírito Santo que só morreria após conhecer o Messias, e por Ana, a profetisa, uma anciã que vivia servindo a Deus noite e dia. E então, Lucas narra nos versículos 39 e 40. E quando terminaram tudo, segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e se fortificava, estando cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. O texto nos diz que a família voltou para sua cidade de Nazaré, na Galiléia, que lá Jesus crescia. Crescia tanto fisicamente, saudável, ele crescia e se fortalecia,
Espiritualmente, se enchia de sabedoria e aprendia as coisas de Deus, e com a presença divina, que era a graça de Deus que o acompanhava em seu crescimento e o guiava em seu desenvolvimento. Lucas nos mostra Jesus como perfeitamente humano, sujeito às regras do desenvolvimento humano. Ele aprendeu a engatinhar, a andar, a falar. Esteve sujeito às leis morais e às leis do desenvolvimento humano. Tem como alvo mostrar que Jesus era um de nós. Ele era plenamente humano, carente nessa fase dos cuidados e proteção de pai e de mãe. Durante esses 12 anos, Jesus aprendeu as tarefas normais e a profissão do pai, José, que era carpinteiro. Aprendeu o Antigo Testamento com seu pai e sua mãe, assim como as demais crianças judias da época que também aprendiam com os pais, e provavelmente na escola, onde ele aprendeu a ler e foi alfabetizado. Embora aparentemente Jesus superava todas elas em conhecimento. O que poderia distinguir Jesus das outras crianças era o seu caráter santo, piedoso, menino obediente, e se acompanhado de perto, não faria nada que pudesse ser qualificado como pecado, porque, de fato, Jesus era perfeito. Mas Lucas deixou lacunas, e a curiosidade levava as pessoas a suprir essas lacunas com histórias muitas vezes lendárias. Nós vamos encontrar mais de 140 obras consideradas apócrifos. Apócrifo quer dizer oculto, não se sabe realmente quem escreveu. A igreja não considerou sagrado por não terem sido escritos pelos apóstolos. O Novo Testamento contém os livros escritos entre 70 e 100 anos após a passagem de Jesus. As obras apócrifos foram escritas entre 200 e 300 anos após a passagem de Jesus. O fato é que a igreja nunca aceitou essa literatura como sendo inspirada por Deus. Dessas obras, nós temos 8 que falam da infância de Jesus. 4 obras mais se destacam. O Evangelho de Tiago, que não foi escrito por Tiago. O mesmo com o Evangelho de Mateus, que também não foi escrito por Mateus. A história de José o carpinteiro e o Evangelho árabe da infância de Jesus. Para dar alguns detalhes dessas obras, pintavam Jesus como um menino bonito, travesso, que ficava com raiva dos outros meninos, mas que era exemplar, em casa como filho, ajudava nas tarefas domésticas, era obediente, um menino muito especial. Era ele quem liderava as orações e os jejuns quando se sentava à mesa, era ele quem puxava as orações e não José. E quando Jesus jejuava, todos jejuavam. Ele transformou os amigos em ovelha. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto e o ressuscitou. Ele fez grão germinar e flores desabrochar. A água que Jesus tomava, banho, Maria usava como para curar os enfermos. Que Jesus era especial, não temos dúvida disso. Mas os relatos bíblicos são superiores comparados aos apócrifos, por estes conterem fábulas, lendas, mitos, na tentativa de suprir as lacunas do Evangelho que não nos foi dito por uma única razão. Porque os fatos acontecidos durante os 12 primeiros anos da vida de Jesus não têm tanta relevância para aquilo que ele deveria fazer mais tarde. A Bíblia, ela não é exaustiva. Só nos revelou o que era necessário para que saibamos quem é Deus, que o conheçamos e também que nós
nos conheçamos. Que saibamos qual a vontade de Deus para a nossa vida. Nós podemos aqui reconhecer a perfeita humanidade de Jesus. Ele se sujeitou ao crescimento, ao amadurecimento, como menino dependente de cuidados, proteção, o amparo maternal e paternal. Ele foi um de nós para nos ensinarmos como chegar à perfeição divina. É possível ser obediente, é possível perdoar, é possível ser bondoso, ser tolerante, ter compaixão, perseverança, ter fé, ajudar os mais necessitados e ainda assim ser humilde. Sabendo dessa humanidade de Jesus, podemos nos aproximarmos ainda mais dele. Em nossas horas mais difíceis, vamos nos recorrer a ele. Ele sabe o que estamos passando. Não é bom falar com alguém que nos entende, que sabe quem nós somos, nossos limites, as nossas dores? Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, a próxima passagem que ele narra sobre a infância de Jesus é quando ele vai ao templo pela segunda vez. Aqui já com 12 anos de idade, durante a festa da Páscoa, os versículos 41 a 52. Então Seus pais iam todos os anos a Jerusalém no dia solene da Páscoa. Quando fez 12 anos, subiu com eles a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E acabados os dias que ele durava, quando voltaram para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Crendo que ele viria com os da comitiva, andaram caminho de um dia e buscavam entre os parentes e conhecidos. Como não o achassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. E todos que ouviram estavam pasmados de sua inteligência e das suas respostas. Quando viram, se admiraram, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agistes assim conosco? Sabe que teu pai e eu te andávamos buscando cheios de aflição. E aí ele lhes respondeu: Para que me busqueis? Não sabeis que importa ocupar-me nas coisas que são do serviço do meu pai? Mas eles não entenderam a palavra que lhes disse. Desceu com eles e veio a Nazaré, e obedecia-lhes. Sua mãe conservava todas essas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e dos homens. O objetivo de Lucas parece mostrar que Jesus, aos 12 anos, já tinha plena consciência de que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel. Lucas também quer mostrar que aos 12 anos, Jesus já era um profundo conhecedor da palavra de Deus e que não ia demorar muito para ele entrar em confronto com os doutores da lei. Também que Jesus já tinha consciência da sua missão e que a sua lealdade ao Pai Celeste era maior do que a lealdade aos pais terrenos e que, contudo, Jesus era submisso a José e Maria e crescia debaixo da proteção e graça de Deus. Vamos refletir um pouco mais sobre o texto. Todo homem judeu era obrigado a ir para Jerusalém para celebrar 3 grandes festas judaicas: a Páscoa, a colheita e o tabernáculo. A mulher não era obrigada a ir, mas quando podia, geralmente ia o casal. Embora fosse obrigado o homem judeu a participar das 3 festas,
Na prática, por causa da distância, dos custos e da dificuldade, os judeus acabavam indo uma vez, e essa vez se concentrava na festa da Páscoa, que era a maior e a mais concorrida, e porque essa era a festa que celebrava a libertação dos judeus da escravidão do Egito. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, e se refere àquele momento narrado no livro do Êxodo, em que o anjo da morte, ao matar os primogênitos dos egípcios, ao passar pela casa dos judeus, vendo o sangue que havia sido derramado na porta, o sangue do cordeiro, o anjo passava por sobre aquela porta e ia para a próxima ou ia para a região dos egípcios, onde não havendo sangue, então os primogênitos eram mortos. A Páscoa então celebrava esse passar por cima, esse livramento, e era motivo então de alegria. A festa da Páscoa durava uma semana inteira e milhares de peregrinos iam a Jerusalém. A cidade na época cabia entre 65 mil e 70 mil, e esse número se multiplicava tal a quantidade de peregrinos que iam celebrar durante uma semana a libertação de Israel do jugo da escravidão e da praga da morte dos primogênitos. José e Maria costumavam ir todo ano, e dessa vez vai com ele Jesus. Por que Jesus só foi aos 12 anos? Porque aos 12 anos, um menino judeu se tornava filho da lei, ou como hoje no judaísmo moderno é chamado, filho da aliança, e tem inclusive um cerimonial a respeito disso. A partir desse período, a criança judaica passava a ser treinada na lei, aprendia a jejuar, aprendia a participar das reuniões da sinagoga, das festas em Jerusalém, e aprende uma profissão. No caso de Jesus, a profissão era o carpinteiro, porque era a profissão do seu pai. Ou seja, aos 12 anos, ele debutava na sociedade. Ele era oficialmente reconhecido como homem, como judeu, debaixo da lei, responsável por guardar todas as obrigações. É possível imaginar nesse momento Jesus como homem, não indiferente às nossas emoções, como estava no coração. Como estava o coração dele? Ele caminhando com a sua família, seus vizinhos, às vezes a vida inteira juntos na peregrinação, uma caravana, indo em direção ao templo, à casa de seu pai. A essa altura, Jesus já sabia da sua missão, já sabia quem ele era, como ele estava ao participar das festas, as instruções dadas pelos sacerdotes e rabinos. O versículo 43 narra que determinada semana os seus pais voltaram para Nazaré e naturalmente imaginavam porque Jesus sempre imaginava que porque Jesus sempre foi um menino obediente, que ele estaria no meio dos outros meninos, no meio da caravana. Ninguém prestou atenção. Os pais não se preocuparam porque Jesus era previsível. Então foi só à noite, provavelmente quando a caravana parava, e aí cada família se reunia com o seu núcleo familiar, que de repente perguntaram de Jesus. Um dia de viagem era aproximadamente entre 20 e 30 quilômetros, ou mais. Procuraram entre os familiares e ninguém sabia onde estava Jesus. Restava a possibilidade de que ele havia ficado em Jerusalém. Depois de 3 dias, e finalmente, quando chegam ao templo, acharam Jesus sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. E Jesus estava lá sentado entre os doutores. Os seus pais estavam admirados porque Jesus estava em diálogo com os rabinos, seguindo o mesmo método deles,
de perguntas e respostas. Era assim que os mestres das leis instruíam seus pupilos, seus discípulos naquela época. O texto narra que os doutores da lei estavam espantados com a inteligência de Jesus. No texto Redentor, podemos ver algumas respostas de Jesus. Mas o que Jesus perguntou? Quem sabe aquelas palavras que ele mesmo responderia, que mais tarde ele mesmo fez. Qual o maior mandamento da lei? Quem é o meu próximo? Quem é minha mãe, meus irmãos? São perguntas que depois vão ressurgir nas pregações de Jesus e podemos até pensar que ele já havia feito uma prévia com os doutores da lei. O fato é que essas questões ou outras, os mestres estavam impressionados com a inteligência daquele menino que mal havia sido matriculado no primeiro ano da escola rabínica e já mostrava tanto conhecimento das escrituras e interesse pelas coisas de Deus. Então chega Maria e José, estavam maravilhados com a conversa, ou por Jesus apresentar tamanha sabedoria, ou por ele ser o centro das atenções. Quando Maria questiona por que Jesus fez isso com eles, a resposta dele mostra que ele tem consciência da responsabilidade com o Pai Celestial e não com os pais terrenos. Jesus não quis ser rude, mas questionar os pais por que demoraram tanto para achá-lo. Não seria, talvez, óbvio que ele estaria cuidando dos interesses do Pai, do seu Pai Celestial? Que o primeiro lugar do qual eles deveriam procurar era o templo? A pergunta deveria pressupor que Maria e José já sabiam quem era Jesus, qual era a sua missão. Mas apesar disso, eles não compreenderam. Apesar da visita dos pastores, o aparecimento dos anjos, o testemunho de Simeão e da Ana, talvez porque essas coisas haviam acontecido há 12 anos atrás. Jesus não era insubmisso. E então ele volta com os pais para Nazaré. Um parêntese é que essa última menção, essa é a última menção a respeito de José. Daí para frente ele não aparece mais nos evangelhos. O versículo 52 termina: e Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e dos homens. Esse verso resume os próximos 18 anos da vida de Jesus, até o seu batismo por João Batista no Rio Jordão. Jesus adquiriu gradualmente a consciência de que era filho de Deus. Não é possível saber quando ele teve essa consciência, a consciência da sua missão. O fato é que ele levou 30 anos se preparando para, em 3 anos, mudar o mundo. Aguardava o tempo dado pelo Pai Celestial. Mesmo Jesus teve que passar pelo processo normal e natural do crescimento. Por isso, nós devemos também sermos pacientes. Deus ainda não terminou conosco. Às vezes, ficamos impacientes, esperando que Deus nos atenda prontamente. O próprio Filho de Deus se sujeitou a crescer 12 anos, depois mais 18, para os 30 anos ele começar a fazer a obra de redenção. E às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade amanhã. Deus está trabalhando em nossas vidas e sabendo dessa humanidade de Jesus, podemos nos aproximar ainda mais dele. Ele passou por todas as experiências para nos servir de exemplo. Sabe todas as nossas dificuldades de ser criança, de ser jovem, de ser adulto e ainda a solidão da velhice,
pois seu espírito é um ancião. Jesus nos aproxima de Deus. Ele encurta as distâncias. Ele mostra o quanto nos é possível sermos melhores para nós e para o mundo. Que essa passagem aqui, sobre a infância de Jesus, seja usada por nós, para o nosso entendimento de que o Cristo se submeteu ao processo humano para nos lembrar do grande amor de Deus por nós. Que assim seja. Gratidão.